Programa A Voz do Povo. Na apresentação, Neuberto Danta. Olá, tudo bem com você? Aqui apresentando mais um programa A Voz do Povo Oficial. Na apresentação, Neuberto Dantas. E hoje eu estou com um convidado muito especial e importante, não só para nós aqui de Anápolis, eu creio para o Brasil todo, que a gente vive hoje uma má informação no que consiste o que fazer para ser um candidato, quais os procedimentos tomar. E hoje eu estou conversando aqui com o chefe do cartório eleitoral do município de Anápolis, senhor Josiel Messias. Tudo bem, senhor José? Tudo bem, prazer, Neuberto, prazer estar aqui com você para a gente trazer esclarecimentos de maneira geral sobre o processo eleitoral para a população. Ok, isso é muito importante. Como é que o senhor vê hoje essa questão aí? Os candidatos que se colocam à disposição para um pleito já estão preparados, têm conhecimento do que deve ser feito para ser Qual a sua opinião com relação a esse assunto dele ser um candidato a vereador? Neste universo nós temos as duas coisas, Neuberto. Nós temos aqueles que procuram antecipadamente já buscar conhecimento a respeito do processo eleitoral, e temos uma grande parte que realmente deixa correr frouxo. É verdade, né? Deixa para a última hora mesmo. Até porque tem uma série de certificações que ele precisa ter para poder ser candidato, e às vezes descobre em cima da hora que por alguma coisa que ele não tinha verificado antes o impede de ser candidato. Quais são as certidões que ele tem que ter inicialmente? Inicialmente, certidões básicas para aqueles que querem concorrer, por exemplo, a cargo de vereador, são essas certidões negativas criminais de primeira, segunda instância, tanto na Justiça Comum como na Justiça Federal. E as demais certidões de quitação da Justiça Eleitoral, de prova de filiação partidária, né? E para aqueles que desejam concorrer ao cargo de prefeito, aí tem mais ainda as certidões emitidas pelos tribunais de conta dos municípios, né, ou do Estado e do Tribunal de Contas da União. Falando de prefeito, ele tem que fazer uma declaração de bens também? Tem que fazer uma declaração de bens. Isso é uma regra exigida, né? Ele tem que declarar os bens que ele possui na data do registro de candidatura. O vereador também precisa, o pré-candidato a vereador? Também precisa declarar os bens. Agora, veja só que isso, eles não são, embora ele declare, não precisa ser fidedigno aquilo que está declarado, por exemplo, na declaração de imposto de renda, entendeu? É mais para fins de controle de gastos eleitorais. Entendo. Mas ao declarar declarações de bens e vir detectado lá na frente que ele tinha bem mais daquilo que ele declarou, pode haver algum impedimento caso ele venha ganhar a eleição? Depende da situação. Aí tem que analisar se houve um abuso do poder econômico. Entendo. Por parte deste candidato, né? Se ele utilizou-se dos bens não declarados para concorrer naquele pleito eleitoral e que isso fez a diferença para que ele ganhasse a eleição. Hoje, falando especificamente de Anápolis, quantos eleitores nós temos em Anápolis hoje? Hoje, após o fechamento de cadastro que nós tivemos aí no início do mês de maio, totalizamos 292.587 eleitores. Esse número, para você ter ideia, nós passamos ele aumentou 23 mil eleitores da última eleição de 2020. Então houve um acréscimo. Então houve um acréscimo muito relevante para essa eleição. Olha aí, quantos partidos nós temos hoje aqui atuando em Anápolis? Atuando em Anápolis, em vigência, 23 partidos. Que estão regularmente, que podem inclusive lançar seus candidatos. Pode inclusive lançarem seus candidatos. Estão aptos a fazer isso, né? Estão aptos a fazer isso. Ok, então são 23 partidos, 292 mil e mais uns trocados de eleitores. E quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre federação e coligação? É uma ótima pergunta, Neuberto. Isso é um tema bem recorrente, né? Embora, assim, a princípio parece que elas são bem semelhantes, né? Mas há distinções bem gritantes, né? A federação ela tem um cunho nacional,
Correto. Né? Então ela pega tanto o estadual como o municipal, uma vez realizada essa federação. Já a coligação não, ela é regionalizada, né? E a coligação ela é feita por períodos eleitorais, né? Para atingir aquele pleito específico. Já a federação não, a federação ela se perpetua por um mínimo de 4 anos. Ela tem um período longo. De um mandato de um prefeito ou de um governador por 4 anos. Isso, no mínimo de 4 anos ocorre uma federação. Para se tornar mais claro para as pessoas, eu penso o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. Federação é quando as nacionais decidem com que partido se juntar. E quando aquilo que ela decide lá vem para todo o Brasil. Não tem nem, por mais que lá embaixo a base não concorde tanto, mas ela tem que seguir o que a nacional define. Isso, há um fenômeno chamado parecido com aquela verticalização que existia nas coligações, né? Isso é uma outra diferença também, né? Que existe esse processo da verticalização na federação. Isso quem decide é nas convenções, as nacionais, que aí vem... Isso, nas nacionais. E hoje no país nós só temos 3 federações registradas perante o TSE. O senhor poderia dizer quais são? Sim, é a Federação FEBrasil, que é a união do PT, PV e PCdoB. E aí temos a Federação PSD Cidadania e a Federação PSOL e Rede. São só essas 3 federações. Significa que se eles quiserem se unir com outros, não poderão. Tem que ser só esse... A legislação permitiu fazer coligação. A federação também fazer coligação. Então eles podem participar através de coligação. Correto. Mas tem que ser os 3 partidos, no caso. Os 3 partidos. Isso. Eita, pau. A vantagem da federação, que eu vejo comparado com a coligação, é um negócio aparentemente mais justo. É tipo assim... Às vezes os caras, no passado, se coligava, aquele grupo se juntava para eleger alguém. E quando esse alguém era eleito, ele cumpria se tivesse palavra ou se quisesse que as pessoas fizessem parte do seu governo. E parece que a federação, quem fizer parte na eleição, na hora de mandar, também tem que estar junto. Vai ter que continuar cumprindo aquela... Por isso que a federação, ela nos remete mais a uma ideia... são presas semelhanças ideológicas, né? Por isso que acaba sendo como um experimento para que esses partidos posteriormente possam se fundir. Entendeu? Um partido menor possa se fundir ao maior, porque ele tem a mesma ideologia, ele percebe que sozinho não vai ter forças eleitorais suficiente, então ele acaba percebendo que é melhor se fundir aquele partido maior. A federação, ela traz mais essa nitidez ideológica para dentro desse instituto. Aqueles que se identificam com essa ideologia se juntam para fazer o mandato. A coligação às vezes não é bem assim, é mais por aquele interesse momentâneo de ganhar a eleição. Depois é cada um por si. Aí o negócio realmente tem que ter muita palavra. Há muita briga depois, é verdade. É interessante isso daí. Coeficiente eleitoral, que é uma dúvida também. Isso vai funcionar nessas eleições? Isso é viável ou vai prevalecer aquele que tiver mais voto? Coeficiente eleitoral, de maneira simples, seria aquele número mínimo de votos válidos que um partido tem que conquistar para que ele possa ter direito a alguma vaga. Correto. Entendeu? Então, para se ter ideia, aqui em Anápolis, em 2020, um partido, para ter direito a uma vaga, ele precisou ter 7.770 votos. Esse foi o coeficiente eleitoral de Anápolis em 2020. Possivelmente nós teremos esse coeficiente um pouco maior agora, tendo em vista o acréscimo do número de eleitores. Como é que é feito esse cálculo? É dividir o número de eleitores pelo número de partidos, cadeiras na Câmara? Você pega o número de votos válidos de uma eleição, ou seja, despreza-se os números, os votos em branco e os votos nulos, e aí divide pelo número de cadeiras. Aí você acha o coeficiente eleitoral. O que eu acho, gente, muito importante, vá votar. A pior coisa que você faz é deixando de votar. Quando você deixa de votar é porque você está concordando com aquilo que será bom ou ruim para o seu município, estado e nação. O que você veio nessa... Perfeito, a sua colocação foi perfeita. Às vezes, sempre próximo ao pleito, sai algumas, vamos dizer assim, algumas fake news em relação a esse assunto. Olha, não deixe de votar, ou então se
se a gente não for votar e der 50%, vai anular o pleito. Não existe isso. É uma mentira que circula todo ano eleitoral, sai, entendeu? Mas aqueles que deixam de votar, ele acaba que favorece aquela pessoa que vai ter mais voto. Ele não vai precisar atingir tantos votos como precisaria se os outros votassem. Entendeu? Então ele acaba privilegiando determinadas pessoas que são mais votadas. Então, coeficiente eleitoral, gente, é o que ele estava colocando para a gente. É o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, né? Então, beleza. Tem uma coisa importante. Quem é radialista ou apresentador de televisão que pleiteia um cargo na prefeitura, a informação é que domingo passado já deveria ter entregue lugar na rádio ou TV que faz parte. Isso é fato? É fato. A legislação estabelece como marco o prazo do dia 30 de junho, né, para que as pessoas nessa condição se abstenham de apresentar os programas, justamente para que não haja um desequilíbrio no pleito eleitoral, né, tendo em vista o alcance muito maior de espectadores, de eleitores, né, do que uma outra pessoa que não seja um radialista, né, ou um apresentador. E para quem tem cargo de relevância no governo, isso também está valendo? Já? Depende dos prazos de desincompatibilização. Isso que eu ia te perguntar. Isso, depende dos prazos de desincompatibilização. Aí tem que analisar situação por situação. Tem uns que exigem 3 meses, tem outros que exigem 4 meses. Então tem que olhar caso a caso. O tempo mínimo é 3 meses, né? O tempo mínimo é 3 meses. Então praticamente todos que tem já deveriam estar, que pretendem, já deveriam estar entregando seus cargos. Dificilmente a gente tem situações que a pessoa não se afasta, dificilmente. E pastor? Teria que se afastar do seu pastorado pelo fato de estar na frente de pessoas, pastor ou padre, que queiram? Não estou me lembrado, assim, não está previsto na legislação a figura específica, não tô me lembrado de ver. Imagina, eu não vou ser candidato para início de conversa, mas se eu fosse candidato, eu não sou radialista, não estou numa rádio de alta relevância, vou ter que usar os meus meios para levar essa informação para as pessoas. Eu teria que parar de fazer essas lives? Não, o que acontece? É salutar a pessoa tomar cuidado com a caracterização de propaganda antecipada. Entendo. O fato dela, às vezes, apresentar propostas é uma coisa. O que ela não pode é fazer propaganda antecipada. E aí tem algumas coisas. E a pessoa fala, olha, eu vou ter um número tal, eu gostaria de pedir seu voto pro pleito que se avizinha, entendeu? Aí é proibido. Mas né? Depois que começar, que ele for aprovado, que o TRE diz, olha, você já pode ser candidato, pode fazer sua campanha, ele pode usar seus meios de comunicação. Aí ele pode, tanto como o outro também pode utilizar seus e-mails de comunicação. Sem se preocupar com aquele tempo de rádio que tem em televisão. Não, aí normal. Aí é algo que o outro cidadão também tem a possibilidade de ter. O outro cidadão pode ter o seu e-mail, fazer live. Fazer live, pode. Falar do que ele pretende, falar do seu número, vestir a camisa dele, eu sou desse partido. Pode. Posso fazer tranquilamente. Tranquilo, o que não pode é ele nessa condição de apresentador, né, onde ele estava, fazer isso. Olha, então tá aí, olha, você pode fazer live sim, você pode usar os meios da internet. Outra coisa, se tiver que impulsionar, tem que declarar? Tem que declarar. Isso é uma coisa que está bem prevista, essa legislação foi bem assim, minuciosa a respeito. Tem que declarar tudo e qualquer mídia social que ele tenha, inclusive isso. No registro de candidatura, eu tenho Instagram, tem que colocar, eu tenho YouTube, tem que colocar, tudo. Legal. Isso é muito importante. Então, se você tem um canal de informação, tem que declarar, gente. Se tiver um canal no YouTube, se tiver no Instagram, no TikTok, levando em consideração. Olha a pergunta que eu fiz. Tem as propagandas impulsionadas que o senhor falou que tem que declarar, mas tem aquelas pessoas que já conseguiram, em virtude de botar bons conteúdos daquilo que ele propaga, e que já tem muita gente seguindo, que ele nem precisa pagar. Nesse caso, ele teria que declarar já que ele não está pagando, ou só se ele pagar o impulsionamento que ele tem que declarar? Porque tem a propaganda impulsionada que a gente paga. E tem aquela uma que você já coloca, que você já tem muita gente seguindo. Como é que fica essa situação? Eu não entendi. No caso, as pessoas estão divulgando o conteúdo para ele, é isso? Olha, imagina só. Eu vou falar o meu, como diz outro, meu pequeno canal. Eu faço aqui o Instagram, eu tenho 7 mil seguidores. Quase 7 mil seguidores no meu Instagram. Sim. Tem gente que tem 12, tem 15.
E que ele diz, cara, eu não preciso impulsionar, porque essas próprias pessoas já me vejam, já divulgam, são meus amigos, porque gostam do conteúdo que eu faço. E se eu quiser aumentar isso aqui, para ir mais longe, eu posso pagar para o Instagram, botar no celular de todo mundo essa informação. Essa eu penso que eu devo declarar para o TRE. Mas aquela que eu não paguei e que naturalmente ela aconteceu, em virtude do bom conteúdo que eu fiz, eu teria que declarar? Não, e você declara somente o canal. O canal. Olha, eu tenho um canal, graças a Deus as pessoas gostaram do que eu falei, não implica nada. É tudo aquilo que envolve dinheiro, né? Isso, é tudo aquilo que envolve dinheiro. Por quê? Na legislação não se permite mais o uso de dinheiro privado, vamos dizer assim. Entendo. Até o meu próprio dinheiro que eu quiser gastar, eu tenho que botar lá na conta. As doações, vamos dizer assim, de custo de origem privada. Então, o dinheiro que circula é dinheiro público. Entendo. Se é dinheiro público, tem que saber para onde está indo. Entendo. Entendeu? Então, se houver o impulsionamento pago, então tem que falar. Ele resolveu, então, ele não tem muita gente para bancar a campanha dele, mas eu sei que depois que ele é um candidato a prefeito ou a vereador, qualquer cargo político, o TRE abre uma conta, o CNPJ para ele. E ele quer custear isso daí. Ele tem que pegar, mesmo sendo dele o dinheiro, ele tem que botar nessa conta para poder sacar e comprovar o gasto, é isso? Ele tem um percentual limite que ele pode utilizar dos próprios valores dele, né? Uhum. Mas ele tem que jogar dentro dessa conta, e essa conta é que vai mobilizar quando da prestação de conta, que o TRE vai conseguir enxergar. Ele pagou com o quê? Tinha santinho na mão. Onde? Não, depois, não adianta ele falar depois, eu paguei o dinheiro que eu tava lá na minha gaveta. Não adianta, entendeu? Uhum. Porque aí o TRE interpreta como caixa 2. Então, tudo tem que passar por essa conta. Então, gente, olha, você vai gastar combustível, peça a nota fiscal, né? E já declara, tem que falar esse valor que ele pretende antes ou depois? Lá no sistema que ele vai... eu vou gastar tantos R$1.000, é assim que eu tenho antecipadamente? Existe, até o dia 20 de julho, o TSE vai emitir o limite de gastos para cada cargo. Né? E aí, dentro desses limites, o candidato não precisa declarar antes. Eu preciso declarar, eu vou gastar tanto. Uhum. Né? Não necessariamente. Gastar ele coloca R$10.000, lá como registro lá, entendeu? Mas isso não é impeditivo para ele. Entendo. Portanto, que tudo que ele gasta, mostre lá. Isso. E que venha desse dinheiro que ele sacou dessa conta. Isso. Né? Então, olha, combustível, se você resolver impulsionar, tá? Contratar pessoas para trabalhar, você receba também, que você pode fazer o contrato de pessoas, né? Pessoas. E você pode pagar pessoas, isso não é compra de voto, gente. Não confunda. Não. Olha, vou te dar tanto para te votar e não, eu vou pagar alguém. A contratação de cabos eleitorais é perfeitamente lícita. É lícito. Desde que esteja dentro dos padrões de valores normais. Olha aí, gente, deu para você entender? Então você pode ter alguém, se você tiver recurso, ou alguém que possa te ajudar. Esse é alguém que vai te ajudar a pagar esse teu exame, porque ele gosta muito de você. Cara, eu vou investir na sua campanha. Digo, olha, deposita o dinheiro lá na conta que o TRE abriu para mim. Aí desse dinheiro que tiver nessa conta, você tira, faz os pagamentos e peça recibo ou nota fiscal, né? Isso aí. Talvez a gente não vai poder dar, umas pessoas não vai te dar nota fiscal, mas um posto pode te dar uma nota fiscal de combustível, do teu santinho na gráfica, que fizer, tá aqui, eu quero lá o número do teu CNPJ, tem que estar no santinho. Falando disso, o candidato a vereador, ele é obrigado a ter o nome do prefeito a qual ele apoia no seu santinho? Tá, eu não tô lembrado. Não tô lembrado. Me pegou aqui agora. Não vi essa matéria agora. Fica para próxima, o senhor vai ficar me devendo próxima, aí no outro. A gente vai ter outras entrevistas. Tenho certeza que isso vai ser muito importante. A dúvida que eu estou perguntando aqui, a dúvida de muita gente que é hoje pré-candidato e vai se tornar um candidato, se Deus quiser, se a tua vida tiver com todas as tuas certidões que você já deveria ter avaliado, pesquisado, para quando chegar a hora, quanto tempo a partir das convenções a pessoa tem que para apresentar a documentação lá? Certo. Então Neuberto, até é bom você ter tocado nesse assunto para a gente colocar aí os marcos temporais, né? Isso. Então, hoje, dia 3, né? Isso. 3 de julho. A partir de agora, os partidos devem emitir os editais chamando para as convenções partidárias. Que vai até quando? As convenções partidárias têm início no dia 20 de julho até dia 5 de julho. Esse é o prazo para a realização. 5 de agosto.
esse é o prazo para a realização das convenções partidárias. Uma vez realizadas as convenções partidárias, o partido já pode registrar os pedidos de registro de candidatura. Olha e só. o prazo fatal para esse pedido de registro de candidatura é dia 15 de agosto. É o último prazo para efetuar esse pedido. Se não anotou, é só voltar o vídeo e ver se esse prazo é importantíssimo, tá? Me diga uma coisa, quantos candidatos poderão ter cada partido? A regra hoje estabelecida, a legislação fala que poderá ter, cada partido pode registrar 100% do número de vagas mais um. Ou então seja, aqui em Anápolis nós temos 23 vagas, né? Mais um, então 24. Então cada partido em tese pode registrar 24. Desses 24 partidos, quantas mulheres tem que ter no mínimo? Aí é a regra dos 70-30, né? E tem que obedecer essa cota de gênero, que é algo que vai ser muito impactante nessa eleição. O TSE fez uma súmula recente, né? Dizendo que será indeferido todo o DRAP, inclusive, né? Ou seja, o registro principal, que cairá a todos os outros, se o registro das candidaturas femininas forem só aqueles fake news, vamos dizer assim, né? Aqueles registros apenas para preencher número. Tem que ser candidato e tem que trabalhar. Tem que ser candidato efetivo, tem que receber recurso, tem que ter apoio, entendeu? Não caiam na besteira de fazer colocar o registro de mulheres só para preencher a vaga, não, porque pode cair toda a chapa. Aí a regra, voltando ao que você me perguntou aí, desses 70-30, fazendo um cálculo segundo a legislação, que você despreza os quadrados e na parte de as frações e nas partes inferiores de 30% você sobe 1. Aqui em Anápolis ficaria 8, o mínimo de 8 mulheres e 16. Olha só, gente, então pessoas que administram partidos, os presidentes, eu não gosto dessa palavra dono, tem gente que se acha dono do partido, mas o partido não pertence a ninguém, pertence aos filiados daquele partido. Pode ser o inverso também, né? Pode ser os 16, homens, é o mínimo, por isso que eu falei, nós só me referi tivemos à essa mulher. pergunta lá, eu acho que vai ter muito isso. Uma mulher ligou e falou, se a gente registrar uma chapa inteira só de mulher. E aí? Tem que mas ter não no pode, mínimo, ela tem que ter 30% dos homens também. Então a igualdade não é só para as mulheres, não. Olha, os tá homens sendo? também. É igual. Então, olha, se resolver só de mulher, não pode também. Tem que ter no mínimo 8 homens, ou no mínimo, significa que pode ter mais. 8 mulheres para 20 vacas de cada partido, tá certo? Falando uma curiosidade, eu vou lá na urna, primeiro vota, te vota para quem? Para prefeito? Vereador. Vereador, e depois? Depois prefeito. Prefeito. E como se vota só no partido? Eu não quero... Esse é o chamado voto de legenda. Isso. Né? O sistema brasileiro permite que o eleitor ele opte por isso. Não, eu gosto do partido, mas eu tenho nenhum candidato para eleição proporcional, para vereador que eu quero. Mas eu quero ajudar meu partido. Tá. Aí ele só digita o número do partido, se ele não completar o restante dos quadrinhos. Ah, tá. Ele basta botar o número do partido, na primeira coisa que ele faz, só digitar o número do partido. Só digitar o número vai aparecer. Se você confirmar, você vai estar votando para legenda, confirmando para legenda. Me diz uma coisa, não teria que ter não seria importante que já tivesse lá essa opção, assim como tem o do vereador, do prefeito, legenda, partido, alguma coisa nesse sentido? Você fala um outro botão? Você fala confirmar só? Mais um para botar o número só do partido, o cara bater entre, significa que seria... Porque isso confunde muito, muita gente não sabe como votar só no partido. Né? Então, se eu quiser votar só no partido e não votar em ninguém, basta botar o número do partido. Olha só que coisa importante, gente. Tenho certeza que de cada 10, 8 eu não sabia como é que era. Interfere diretamente no resultado da eleição. Com certeza. Significa que isso soma para aquele partido no coeficiente eleitoral. No final, né? Então, se você não gostei nem do prefeito, nem o candidato, mas eu me identifico com aquele partido, até porque eu sou filiado lá. Basta colocar no número do partido a qual você se identifica e dá enter. Isso, aí o coeficiente partidário, na hora lá da distribuição das vagas, vai fazer toda a diferença para o partido. Rapaz, que coisa legal, olha. Tem mais uma pergunta aqui para o senhor, né? Tem que atender o coeficiente ou aquela pessoa, basta ela ter bastante voto que ela ganha a eleição? Como é que, ou isso não vai pejorar? Não, tem que atingir o coeficiente eleitoral. Então são as chamadas três fases da distribuição das vagas, né? Primeiramente,
o número de votos obtidos pelo partido divide pelo coeficiente eleitoral. Aí você acha a quantidade de vagas que o partido terá direito. Tem direito a 2 cadeiras, por exemplo. Faz isso com todos. Mas todos que atingiram o coeficiente eleitoral. Os partidos, primeira regra dessa primeira fase é que os partidos tenham alcançado o coeficiente eleitoral. Essa é a primeira regra. Feita essa regra, aí vai se pergunta, bom, dentre aquele partido que atingiu o coeficiente eleitoral, quem mais foi? Os candidatos dele tiveram votação no mínimo 10% do coeficiente eleitoral? Então ainda tem que atingir isso ainda. Então na primeira fase eles têm que atingirem isso. Então na primeira rodada o candidato tem que ter um mínimo de 10% do coeficiente eleitoral. Eita! Entendeu? Então seria, vamos supor, na eleição passada, o coeficiente eleitoral foi 7.770. O candidato para ser eleito teria que alcançar mais de 770 votos. Entendeu? 770. Essa é a primeira fase. Aí fez essa primeira fase, não preencheu todas as vagas, vai para a segunda fase. Aí é a chamada fase dos 80-20. Aí o partido tem que alcançar 80% do coeficiente eleitoral e o candidato tem que alcançar 20% do coeficiente eleitoral nessa segunda fase. É isso. Olha só, deu para vocês entenderem aí? Espero que sim. Volta o vídeo várias vezes, analisa, a explicação foi muito boa para você saber como é que vai chegar. E tem uma pergunta que hoje está, não sei se é novidade, porque eu já vi acontecer em outros lugares, né? É a candidatura coletiva. Eu pedi até para vocês sobre o assunto, que são várias pessoas parece que se juntam, elegem uma pessoa para ser candidato. Me explica melhor isso. É engraçado isso que, embora esse instituto tenha sido cada vez mais divulgado, ele, em termos jurídicos, ele não existe para a Justiça Eleitoral. Entendo. Essa figura de candidatura coletiva para a Justiça Eleitoral... Vai ficar lá figurado o que eles botaram como representante. Entendeu? Ele não existe. A Justiça Eleitoral não reconhece, não tem disciplinamento disso. Mas no que consiste essa candidatura coletiva? Um grupo de pessoas que tenham os mesmos pensamentos, as mesmas ideologias, decidem, vamos, por exemplo, um grupo da universidade, por exemplo, a gente precisa colocar um pessoal que represente a universidade, os nossos interesses lá. Entendo. Eles se reúnem, indicam uma pessoa que irá registrar a candidatura. Entendo. Às vezes podem fazer, inclusive, um contrato civil registrado em cartório. Para não haver nenhuma... Isso. E aí vão registrar essa pessoa perante a Justiça Eleitoral. Inclusive, ela pode colocar até o nome. Por exemplo, pode colocar lá João da Universidade. Por exemplo. Dá o nome pode colocar, daquele grupo que ele representa. José da UB, para a categoria dos motoristas de app, por exemplo. Fulano. E ali ele vai exercer depois, uma vez tendo obtido êxito na eleição, ele vai exercer esse mandato. Mas aí você fala, e aí? E se ele resolver romper? Bom, para a Justiça Eleitoral ela não tem problema algum. Mas depende do que vocês acordaram lá no cartório. Aí pode ser vamos dizer assim, uma condição civil, né? Algumas repercussões na área civil. Aí, para você que não tem muito recurso, e eu acho que é uma boa ideia, né? E mais que tem os contatos, somado com os outros teus amigos, que com certeza você pode chegar lá e ser de um grupo, como ele colocou, o grupo da João da Universidade, o José do motorista de app, né? Cria lá, já que vocês lutam tanto pelos espaços de vocês, cria um grupo de pessoas que podem, né, elege um de vocês, faça o contrato bem amarradinho, que com certeza pode dar certo. Pode ser uma pessoa que defenda, por exemplo, um bairro. Vamos supor, líder do bairro, né? Uma Jaiara da vida. Não, eu sou o representante da Jaiara e vou lutar pelos interesses da Jaiara. Ponto. Aí se junta o pastor, o padre, o pessoal da associação. Poderia, justamente esse pacto civil poderia ser confrontado com as imposições partidárias depois que ele fosse eleito. Aí o partido, não, você tem que votar assim. Fala assim, não, eu represento o grupo que me elegeu. Então eu não posso contrariar o grupo que me elegeu. Exatamente. Olha que coisa boa. Gente, olha, essa conversa que eu estou tendo aqui com o chefe de cartório eleitoral do município de Anápolis, senhor Josiel Messias. Tá? Eu quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa A Voz do Povo. Vamos ecoar isso aí, porque essas informações
é de extrema importância para os candidatos de vereadores, não só de Anápolis, de todo o Brasil, porque o que você está falando aqui vai funcionar assim, seja um município grande ou pequeno, a forma vai ser essa, concorda? Concordo. E agradeço demais a oportunidade, Neuberto, trazer esclarecimento para a população, né? A democracia tem que ser conversada, tem que ser debatida, né? E quanto mais transparência do processo eleitoral, melhor ele fica. Então, que recados para a gente concluir o senhor gostaria de dar ao eleitor anapolino hoje, já que o senhor mora aqui também? Ao eleitor, de uma maneira geral, não só o de Anápolis, você tem que buscar realmente fontes daquela pessoa que irá te representar, né? Se você, eu desejo votar no fulano de tal, busque saber o que ele fez, o que ele faz, né? O que ele pretende fazer, né? E cobre isso, tão logo ele obtenha êxito também, que você possa cobrar e tomar a melhor decisão possível para não errar. Aí, eu quero te agradecer, muito obrigado a todos, compartilha, siga o nosso canal, e isso que a gente está tratando agora é importante para o Brasil. Valeu, muito obrigado, Neuberto Dantas, aqui apresentando o programa Voz do Povo, na companhia do nosso convidado de hoje, o chefe de cartório eleitoral do município de Anápolis, o senhor Josiel Messias. Muito obrigado. Programa A Voz do Povo. Na apresentação, Neuberto Dantas.